Nós estamos cada vez mais chique. O Lucas fica escondido lá agora, mas é porque a transmissão está em toda por lá. Ó. Aí é ele que manda agora no culto. Fala, começa, termina, para. Bom demais. Vamos ficar em pé? O Senhor for vista por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Bom dia de novo. Pode se assentar, por favor. Muito bom estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor, para exaltar o seu nome. Quero dar as boas-vindas a todos e principalmente aqueles que estão nos visitando. Nós vamos ter um momento agora de confissão de pecados e de contrição. E hoje pela manhã, pensando nesse assunto, eu estava dando uma meditada no Salmo 139, e é muito interessante a percepção que Davi tem a respeito de Deus, da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Eu vou ler aqui rapidamente,
Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Passando lá para o verso 23, olha o que Davi pede a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Maravilhoso esse salmo. Davi, primeiramente, aqui ele tem uma visão aterrorizante, vamos dizer assim, porque ele percebe que Deus sonda e sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso levantar, do nosso deitar e do nosso caminhar. E querendo ou não, isso para nós que somos pecadores, realmente é aterrorizante. Mas da mesma forma, Davi refletindo nessas palavras, ele vê a grandeza e o poder de Deus e encerra sua oração de forma maravilhosa. Ele pede a Deus que Deus o sonde, o prove, esquadrinhe o seu coração e veja se há algo errado nele, porque ele sabia muito bem que o coração dele era falho e era pecaminoso. E nós precisamos de ter esse conceito também, de saber que nós pecamos, que nós erramos e que nós temos um Deus que é santo e que pode todas as coisas. Nesse momento agora eu queria pedir aos irmãos que fechassem os olhos, que pedissem perdão a Deus por aquilo que tem feito de errado, que tem distanciado, que tem nos distanciado de Deus. Logo em seguida eu vou fazer uma oração. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio. Abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio. Meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Mas nós queremos Te pedir também que o Senhor dê a percepção a nós de quem o Senhor realmente é. Que o Senhor é um Deus grandioso, justo, mas também misericordioso. O Senhor entregou o Seu Filho amado para nos salvar e para nos reconciliar. E nós, nesse momento, queremos dizer, Pai amado, que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós fazemos muitas vezes aquilo que não Te agrada e que nos distancia do Senhor. Dá, Senhor, meu Deus, a nós um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que pede e anseia pela Sua palavra e que possa entendê-la e colocá-la em prática. Perdoa os nossos erros, Pai amado, perdoa os nossos pecados, nós pecamos de várias formas. Sonda os nossos corações e revela a nós aquilo que não Te agrada dentro deles, Senhor meu Deus. E que o Senhor possa, Pai amado, a cada dia nos trazer para mais junto do Senhor. Que o Seu Santo Espírito inunde as nossas vidas, o nosso ser, para que possamos andar retamente, parecendo a cada dia mais com Jesus. Nós Te louvamos, Te pedimos e Te agradecemos no nome santo do Seu Filho. Amém. Vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 15. O Léo falou agora há pouco, nós começamos a ter as nossas transmissões e agora de forma bem elaborada e com muita qualidade. Então depois, se os irmãos puderem dar uma olhada como que ficou, é lógico, né? Quando chegarem em casa, no passar do dia aí, vocês vão ver que está formidável. João capítulo 14, verso 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Esse texto é muito interessante, que ele traz aqui bem no final, aí no verso 26, uma promessa de Jesus. Lá no 19 ele já fala: eu vivo e vocês também viverão. E aqui no finalzinho, no verso 26, Jesus nos promete a vinda do Espírito Santo. E ele traz nessa promessa que ele enviará o Espírito Santo para nos ensinar. E o que Jesus está querendo falar aqui é que ele não vai trazer, o Espírito Santo não vai trazer uma nova revelação. Ele não vai trazer coisas novas, porque a revelação já existia em Jesus Cristo. Mas ele vai nos completar e nos dar a plena consciência de quem é Jesus Cristo. E é isso que nós estamos experimentando. A
através da palavra de Deus e através do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. E nós temos todos os motivos agora, num dia maravilhoso como esse, para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso e porque o Senhor nos comprou por um preço caro. E é maravilhoso pensar, Senhor meu Deus, que o Senhor nos reúne e nos chama a cada dia para ter comunhão com o Senhor, para ter intimidade com o Senhor, através da Sua palavra, através da Sua igreja, através dessa comunidade que tem se crescido e tem se formado, e louvado seja o Teu nome por isso, Pai amado. Nós queremos Te pedir também que nesse momento o Senhor aquiete o nosso coração e tire de nós tudo que nos distraia, para que a gente esteja realmente aqui presente, corpo e alma, para prestar o culto que o Senhor merece, que o nosso coração se encha de alegria por podermos fazer isso com liberdade, que o nosso coração se encha de amor, assim como nós acabamos de ler, que nós tenhamos e cresçamos cada dia mais em amor, Pai amado, amor pelo Senhor, amor pelos irmãos. Nós queremos pedir por esse culto, Pai amado, trabalha os nossos corações, que o Seu Santo Espírito tenha liberdade aqui no nosso meio, que o louvor, Pai amado, seja gratificante, seja exaltante, que ele chegue até o Senhor como aroma agradável, que a palavra que vai ser pregada, Senhor meu Deus, ela tenha o poder que nós sabemos que ela tem de nos exortar, de nos ensinar, de nos mostrar o caminho, de nos levar mais perto do Senhor. Cria em nós, Senhor meu Deus, um espírito amoroso, um espírito quebrantado, e dá-nos, Senhor meu Deus, nesse momento, a percepção de quem o Senhor é. O Senhor é um santo, poderoso, e que o Senhor está conosco, assim como acabamos de ler, em todos os tempos. Nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente gosta de ficar em pé, sentar, ficar em pé, sentar, ficar em pé e sentar. É interessante como que nas igrejas, na hora do culto, ficar em pé muitas vezes significa reverência, né? A gente abre a palavra do Senhor e todos em pé, numa atitude solene, né? E diante do nosso Deus santo, maravilhoso, e todos em pé, em aquele momento muito bom de leitura da palavra, de meditação na palavra. Mas muitas vezes quando cantamos também ficamos em pé, porque quando ficamos em pé, cantamos mais bonito, não é verdade? Muita gente balançando a cabeça assim. Então eu queria convidar vocês a ficar em pé. Nessas duas próximas músicas, pelo menos, para que juntos pudéssemos cantar ao Senhor, bem bonito, e vamos começar esse período cantando Achei um Bom Amigo. Quantos aqui já acharam o bom amigo que é Jesus Cristo? Que bom, né? Isso é o que nos faz reunir aqui, porque somos todos de Jesus. Vamos lá? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim.
levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Dos milhares o escolhido para mim. Dos milhares o escolhido para mim. Tudo que vi, o que ficou, o que aprendi, tantos momentos bom recordar, comigo esteve Deus a guardar. O que sonhei, o que já fiz, se algo acertei, fui aprendiz. A melhor coisa ele seguir, sempre lá esteve Deus a ensinar. Busque o que busque, ele é quem dá, move o desejo realizar. Bons ou maus dias, o que virá, está sempre esteve, Deus lá estará. Onde estiver, o que enfrentar, quando vier, o que chegar, claro ou escuro, sol ou luar, eu sei por certo, Deus lá estará. No que eu tiver, no que eu guardar, no que essa mão vier ganhar, nunca me esqueça quem tudo dá, quem sempre esteve, Deus lá estará. Busque o que busque, ele é quem dá, move o desejo realizar. Bons ou maus dias, o que virá, está sempre esteve, Deus lá estará. Busque o que busque, ele é quem dá, move o desejo realizar. Bons ou maus dias, o que virá, está sempre esteve, Deus lá estará. Pode se sentar.
Meus irmãos, nós vamos ter agora o privilégio de participar e louvar a Deus também com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós temos acostumado a falar que todo dia que a gente pisa aqui na Mosaic tem uma coisa diferente, né? E realmente tem. Vocês perceberam aí que os jardins aí estão prontos, ficaram lindos, né? E muita coisa tem sido feita. Nós temos planejado essa igreja, né? Deus tem mostrado para nós o caminho e nós temos trabalhado para que as coisas aconteçam. É lógico que é no tempo dele, não é no nosso, mas nesse momento eu queria chamar a atenção aos irmãos por tudo isso que Deus tem entregue nas nossas mãos. Ele tem feito muito e a quem muito dá, muita responsabilidade tem, né? Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele diz assim que o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. E nós temos, nesse momento agora, muitas das vezes, a ideia de que nós estamos dando para Deus. Nós não damos nada para Deus, até mesmo porque Ele não precisa de nada nosso. Nós temos a felicidade e a alegria de participar do reino de Deus através de tudo que Ele tem nos dado. Então é diferente. E nós devemos fazer isso com amor, não como obrigação. Então nós temos aí a felicidade de participar dessa forma, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós estamos com o Alexandre e o Gustavo ali atrás. Levante, quem veio pronto aí, disposto a participar, levante as mãos, eles vão chegar até vocês. E quem não veio, nós temos o Pix também projetado, tá? Podem ficar à vontade também. Deus abençoe a todos. Manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem
esse é o que me ama. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. E nós louvamos o Teu nome por isso, Pai amado. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa guiar os nossos passos, para que a gente possa usar todos os recursos que o Senhor tem providenciado a essa igreja, de maneira fiel à Sua palavra, e que nós possamos a cada dia professar a nossa fé dessa forma, acreditando que o Senhor é quem provê, o Senhor é quem nos dá o sustento e o Senhor é quem nos abençoa. Nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Eu queria chamar agora as crianças e as professoras aqui, e queria chamar a Deisidel. Vou pedir para a Deisidel orar por elas. Gente, vamos orar? Oh Deus, é tão bom ver essas crianças aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de colocar essas crianças na Tua presença, de ensiná-las a Tua palavra. Obrigado pela Tua casa, que eles possam se sentir à vontade na Tua casa, que eles possam entender que essa casa é deles também, que é um lugar onde eles podem aprender e estar em comunhão uns com os outros, Senhor. Que o Senhor abençoe as professoras, que elas possam estar falando e ministrando ao coração de cada um e que Teu Espírito Santo possa estar movendo no meio deles, eu te peço. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. O contrário. O contrário.
Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que sou feliz junto a ti, Senhor. Se teu amor quebranta meu coração, e quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Bom dia, que a graça do Senhor esteja conosco. Nós estamos numa série de pregações do livro de Atos, e hoje nós chegamos ao capítulo 2, do verso 32 em diante. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, do verso 32 em diante. Nós estamos nessa série, a missão de Deus, e hoje vamos falar sobre como somos movidos pelo Espírito Santo. Então, Atos, capítulo 2, verso 32 até o verso 47, está aí projetado. Eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Se você tem um olho biônico, você vai conseguir ler. Se você não tem, acompanha aí na sua Bíblia mesmo, no seu celular, que é mais fácil, tá bom? Vamos lá. Deus ressuscitou este Jesus, e dito isso, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos meus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio que temos de adorar o Senhor, obrigado pela liberdade que temos de fazer isso, ó Pai.
Que o Senhor, ó Pai, dispense sobre nós da tua graça, que seja o Senhor falando aos nossos corações nessa hora, Pai, que seja a palavra do Senhor indo ao mais profundo do nosso coração, nos exortando, nos encorajando, ó Pai, reanimando e transformando o nosso coração, ó Pai. Que o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, apesar de mim, me use como teu instrumento nessa manhã. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma breve recapitulação. A gente vai voltar lá para Atos capítulo 1. Jesus está indo assunto aos céus, ou seja, Ele está indo de uma vez por todas ressuscitado ao céu eterno. E Ele diz que vai deixar o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos. E para isso os apóstolos deviam esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse, então fosse manifestada essa glória maravilhosa. Capítulo 2, no início do capítulo 2, o Espírito Santo vem. Algo extraordinário acontece. 3 sinais extraordinários acontecem. Um vento, aliás, o som de um vento muito forte, línguas de fogo pousam sobre as cabeças dos discípulos e eles começam a falar em outras línguas, em outros dialetos, em línguas inteligíveis. É como se eles não soubessem alemão e começassem a falar alemão, e começassem a falar espanhol e começassem a falar essas outras línguas. São mais de 15 dialetos descritos ali por Lucas, quais foram as línguas que eles falaram. Em seguida, o que nós vamos ver agora é o que acontece quando o Espírito Santo então vem sobre a igreja. Porque o Espírito Santo veio, a promessa de Deus cumpriu. E aí? Qual que é o próximo passo? Qual é a consequência disso? Como que o Espírito agora nos move? E é isso que nós vamos ver a partir do verso 32. A primeira coisa que eu queria destacar é que nós então passamos a pregar o Evangelho. Olha só, Pedro meio que toma a frente ali do que está acontecendo e ele começa a destacar que Jesus ressuscitou. E essa informação é extremamente importante, porque só faz sentido Jesus, ser o Messias prometido do Antigo Testamento, se de fato ele venceu a morte, se de fato ele venceu a consequência do pecado que foi trazida lá atrás por Adão. Porque se não há ressurreição, não há evangelho. Se não há vitória sobre a morte, então não há vitória verdadeira. Então esse é o ponto e por isso Pedro está destacando isso aqui. Ele diz, olha, Deus ressuscitou este Jesus. E dito isso, todos nós testemunhamos. Olha, nós vimos Jesus morto e nós vimos que Ele ressuscitou. E nós somos testemunhas oculares dessa ressurreição. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Como consequência, o Espírito Santo veio, a promessa de Jesus foi cumprida, e agora é o que vocês estão vendo aí. Milagres, prodígios, coisas extraordinárias estão acontecendo entre nós. Verso 37. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós vamos fazer? Porque, veja bem, esse povo aqui provavelmente foi aquele que gritou, crucificam, crucificam. Quem vocês querem que liberta? Barrabás, Barrabás. E Pedro faz questão de dizer isso. Este é o Jesus que vocês crucificaram. Este é o Messias que nós tantos aguardamos. E o que vocês fizeram? Foram contra ele. Vocês não receberam, vocês rejeitaram ele. E quando Pedro então descortina essas informações e traz a clareza de que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento e de que ele de fato venceu a morte, e eu penso que naquele momento, quando ele diz, nós testemunhamos isso, é provável que aquele público que estava ouvindo aquela mensagem naquele momento tenha ou estado lá, vindo Jesus ressurreto indo aos céus, ou sabe de alguém que viu. E agora eles estavam assim, meu Deus, e agora o que a gente faz? Já era, então nós não temos mais chance. Porque nós rejeitamos o Deus que nós tanto esperávamos, nós rejeitamos o Messias que nós tanto aguardávamos, nós rejeitamos a palavra de Deus que nós tanto estávamos prometidos. E agora? Pedro podia dizer, então, agora já era. Agora, bem feito, eu acho é pouco, vocês vão para o inferno mesmo. Não, não é isso, a mensagem de Deus não é essa. A mensagem de Deus é uma mensagem de graça, de redenção. E olha o que Pedro responde para esse povo, verso 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Eu quero que você entenda como essa informação deve chocar
aqueles ouvintes que estavam ouvindo Pedro falar isso. Porque veja bem, ele estava dizendo para pessoas que não receberam Jesus, que crucificaram Jesus, que preferiram Barrabás a Jesus. E agora Pedro diz assim: então, arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus, e vocês receberão esse dom do Espírito. A mensagem parece fácil demais. Eu fico imaginando o espanto desses ouvintes primários diante dessa mensagem. Não, peraí, como assim? Eu traí, eu rejeitei, e agora basta que eu me arrependa? E eu ainda posso participar da família da fé me batizando? E eu ainda vou receber esse dom do Espírito Santo da qual estou vendo? É isso mesmo. Porque essa é a mensagem de graça. Não há coração tão podre que não possa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus. Não há pessoa tão distante que não possa ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é algo que vem de encontro com o nosso coração. Não importa o quão você se acha ruim, o quão você se acha imerecedor. Não importa. E essa é a beleza do Evangelho de Jesus. Agora eu quero destacar uma coisa aqui nessa palavra arrepender-se. Porque essa palavra ela é carregada de um significado muito mais profundo. E aí eu trouxe aqui a definição de Howard Marshall, que ele diz assim: a palavra indica uma mudança de direção na vida de uma pessoa, em vez de simplesmente uma mudança mental de atitude ou um sentimento de remorso. Significa um afastamento de um modo de vida pecaminoso e ímpio. A fé em Jesus Cristo está implícita no arrependimento, ou seja, não existe comunhão com Cristo sem arrependimento, e arrependimento não é remorso, arrependimento não é um simples reconhecimento de que eu fiz algo errado, arrependimento é um passo a mais do que isso, é alguém que está indo nessa direção e agora ele muda a direção e vai em uma nova direção, fugindo das práticas outroras firmadas no pecado. Arrependimento é mudança de direção. Eu reconheço o que eu fiz, eu reconheço o meu pecado, e agora então eu vou em outra direção. Qual é muitas vezes as nossas dificuldades? Nós reconhecemos o que nós fazemos, nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa fraqueza, mas nós caminhamos pela mesma estrada, esperando um resultado diferente. Não vai ter. Não tem como você ter um resultado diferente. Isso é irreal. Isso não é nem lógico. Não tem como. Imagine que eu vou daqui para Brasília pegando a BR. E agora eu quero chegar em Séries, a minha cidade. E o meu sentimento é, bom, então eu vou pegar a BR e vou para Brasília. Para chegar em Séries. Vou chegar lá? Não vou, não tem como. A estrada vai para Brasília, ela não vai para Séries. Às vezes eu estou dando um exemplo muito simples para dizer o seguinte, às vezes é isso que a gente faz. A gente não muda a nossa direção. A gente não revê o nosso caminho. Arrependimento é o primeiro passo e mais essencial de uma verdadeira vida no Evangelho. Uma vez que eu me arrependo, e arrependimento tem a ver com esse reconhecimento do pecado, mas tem a ver com essa mudança de direção, então agora eu sou um privilegiado, porque eu sou batizado, eu participo do símbolo de que eu faço parte da família de Deus, e eu sou alguém que recebe o dom do Espírito de Deus. Olha que coisa linda. Verso 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A promessa não é só para aquela meia dúzia de pessoas que viu Jesus ressuscitar. A promessa não é só para os apóstolos. A promessa não é para um grupo seleto. A promessa é para todos. E não é só para essa geração. É para gerações que estão por vir. Não é só para os que estão perto, mas é para aqueles que estão longe. A promessa do Evangelho de Jesus, da manifestação do Espírito de Deus, é para todos. E qual é a consequência agora? Eu me arrependi, eu fui batizado e eu sou participante do dom do Espírito. Então agora eu passo a compartilhar esse Evangelho. Olha só, verso 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram de uma vez diante desse discurso de Pedro.
E qual foi a consequência dessa conversão? 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar aqui tem a ver com uma dedicação contínua. Eles se dedicaram a entender, a aprender, a ensinar sobre o Evangelho de Jesus, sobre aquilo que Jesus tinha ensinado aos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Eles não simplesmente ouviram a palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados e deixaram de crescer na fé. Não, eles continuaram em pleno desenvolvimento de forma contínua e dedicada no aprendizado desse Evangelho, porque nós temos sede de Deus. Ora, uma vez que eu percebi que a minha vida foi ressignificada por causa do Evangelho de Jesus, então agora eu tenho sede desse Jesus, eu quero aprender mais sobre esse Jesus. Eu quero entender mais sobre esse Jesus. Eu quero me relacionar de forma mais profunda com esse Jesus. Então eles se dedicaram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E a palavra comunhão aqui é no compartilhar de vida, de história. Você vai perceber que daqui para frente uma consequência de alguém que é alcançado pelo Espírito Santo de Deus é que ele não anda mais no individual. Ele anda no coletivo. Ele agora faz parte de um povo. Ele agora pertence a um povo. E é por isso que é tudo no plural. Eles compartilhavam. E o que eles compartilhavam? O partir do pão, as orações. O partir do pão aqui é uma referência dupla. Alguns teólogos vão dizer que está uma referência tão somente à ceia do Senhor. Outros vão dizer que não. É sobre a ceia do Senhor, sim, mas é sobre estar na mesma mesa. Porque na cabeça do judeu, você sentar-se à mesma mesa que alguém, você ter um momento de refeição com alguém, é a plenitude da comunhão que você pode ter com uma pessoa. Então o judeu dessa época, ele não convidava qualquer um para sentar à sua mesa, para jantar ou para almoçar ou para ter uma refeição. Era alguém que ele tinha plena comunhão. E agora eles compartilhavam isso. Eles compartilhavam da sua vida cotidiana. Eles compartilhavam sim do momento de adoração, de ceia do Senhor, de sentar-se à mesa de Jesus, mas eles também compartilhavam dessa forma de estar juntos no dia a dia. Eles não tinham vergonha de ir para a casa um do outro, de convidar um ao outro, de jantar um com o outro, de almoçar um com o outro, de compartilhar a vida um com o outro. Eles também compartilhavam orações. Eles oravam um para o outro. Eu estou aqui meio passando mal. Eu comi alguma coisa de sexta para sábado, passei a madrugada inteira vomitando e aquele negócio ruim. E aí ontem eu tentei pegar leve, bastante água, não sei o quê, papapá, mas nessa noite, nessa madrugada, de novo, vomitei tudo de novo e tá um peteco. E eu disse para o meu filho assim: Isaac, ora pelo papai, para o Senhor curar o papai. E aí ele falou assim: não. Só que passou 3 segundos, eu vi ele falar assim: Senhor meu Deus, cura o papai foi para o banheiro, o papai vomitou, o papai, Senhor meu Deus. Isso não é só, eu estou dando esse exemplo aqui muito singelo, para dizer o seguinte: quando nós somos parte de um povo, unidos pelo elo do Evangelho, empoderados pelo poder do Espírito Santo, nós oramos um pelo outro. Nós compartilhamos a nossa vida e a nossa história. Não deveria existir, dentro da realidade do povo cristão, dos seguidores de Jesus, uma vida solitária. Isso não faz parte da natureza de quem nós somos, porque nós somos um povo que compartilha. Verso 43, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Em cada pessoa, o temor de Deus era o guia desse relacionamento. Você acha que eles não tinham diferença naquela época? Você acha que dentro desse grupo não tinha alguns que queriam se rebelar contra o Império Romano? Você acha que dentro desse grupo não tinha alguns que queriam tomar partido de alguma situação social que estava acontecendo? É óbvio que tinha. É óbvio que eles tinham diferenças. No entanto, o temor de Deus era o elo de ligação entre eles, ao ponto de que o temor de Deus era o valor maior que os unia.
de forma que qualquer outra situação ou pensamento que pudesse afastá-los, isso não acontecia, porque o temor de Deus era o elo. Eu me relaciono com meu irmão, ele pensa diferente de mim em alguma situação, mas eu me relaciono com ele porque ele é alguém alcançado por Jesus. Ele é alguém amado por Jesus, chamado por Jesus. O dom do Espírito Santo foi manifestado a ele. E por temor a Deus, então, eu me relaciono com ele, compartilhando sinceramente a minha mesa com ele. Compartilhando sinceramente o meu coração com ele, orando por ele, pedindo oração a ele. É isso que tem nos faltado. E é por isso que nós deixamos tantas questões, que eu não estou dizendo que não são importantes, mas que eu estou dizendo que diante do elo que Jesus criou entre nós, é menos importante. O elo que Jesus criou entre nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus, é o que tem de mais importante, porque nós somos um povo. Nós somos um povo. E nada deveria nos afastar. Nada deveria nos afastar dessa realidade. E o texto continua, verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O crer aqui é no sentido de que eles acreditavam, eles tinham o mesmo pensamento de fé. Lembra? Eles tinham temor de Deus no coração. E por causa disso, eles tinham o mesmo pensamento de fé. E por ter o mesmo pensamento de fé, então eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam tudo que eles tinham: recursos, pensamentos, ideias, lágrimas, amizade, abraço. Eles estavam ali vivendo como uma verdadeira comunidade. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Entre eles não tinha alguém que estava passando necessidade. Deixa eu ler um comentário aqui de Boyce. Ele já é um teólogo antigo, e eu queria ler isso aqui para que você pensasse sobre isso de forma profunda. Como o Evangelho está acima das discussões filosóficas e ideológicas que muitas vezes nós tratamos, ou nós colocamos o Evangelho debaixo desses pontos. Boyce diz o seguinte: os primeiros cristãos compartilhavam suas posses, não porque fossem comunistas ou socialistas, não porque fossem obrigados a compartilhar suas coisas, mas por uma razão muito melhor. Eles compartilhavam seus bens porque eram generosos, e eram generosos porque haviam aprendido a generosidade de Deus. Deus tinha sido generoso com eles, então, porque Deus havia sido generoso com eles, eles estavam determinados a ser generosos uns com os outros. A generosidade é uma marca do povo cristão. Nós não deixamos, ou não deveríamos deixar, ninguém entre nós passar necessidade. E se fosse necessário abrir mãos dos nossos bens, nós então faríamos. Porque nós cuidamos um do outro. Nós manifestamos esse amor de verdade, porque nós compartilhamos o que nós temos. Nós compartilhamos os nossos recursos. Nós somos um só povo. Nós somos um só povo. No entanto, eu fiz questão de ler essa citação, porque às vezes alguém está ouvindo o meu discurso dizendo: sabia, vota no Lula esse cara aí. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que isso aqui é muito acima do que vai acontecer no próximo fim de semana. Eu estou dizendo para você de valores que foram impregnados e foram dotados pelo Espírito Santo na Igreja de Jesus, bem antes da gente ter esse cenário que a gente tem em política atual. Eu estou dizendo para você que o Evangelho de Jesus é que guia os nossos valores e a nossa forma de pensamento, e não outra coisa. E não outra coisa. Eu sei, entrar nesse assunto é um espinheiro, é um negócio assim, ixi, esse pastor aí, não sei não, acho que tinha que mudar de assunto. Eu só quero dizer para você, meu irmão, se você teme a Jesus, você faz parte de um povo de Deus. E por fazer parte desse povo de Deus, você tem o privilégio de compartilhar a sua vida com seu irmão. E o seu irmão tem o privilégio de compartilhar a vida dele com você. E isso é precioso demais, a gente não deveria perder isso de forma nenhuma. A gente não deveria perder isso em hipótese nenhuma. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa singeleza aqui é com sinceridade.
Eles não estavam convivendo um com o outro, eles não estavam compartilhando o pão um com o outro, eles não estavam compartilhando a mesa um com o outro por uma obrigação institucional, por uma obrigação religiosa, mas era por prazer, era por alegria. Eles estavam simplesmente vivendo a realidade do Evangelho. Eles compartilhavam a sua vida e a sua história. E eles faziam isso de forma unânime, adorando ao Senhor no templo. E aqui eu quero que você perceba isso. Eles faziam isso no tempo de adoração, como nós estamos aqui, mas eles faziam isso também na segunda-feira, também na terça-feira, também na quarta-feira, também na quinta-feira. Eles continuavam compartilhando as suas histórias e louvando a Deus à medida que eles estavam compartilhando o pão. Eles estavam fazendo isso com alegria, com sinceridade do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo olhava para aquela cena e falava: gente, que povo diferente, aquele povo é alegre, aquele povo faz uma festa toda hora, aquele povo se une, eles choram juntos, eles oram juntos, eles compartilham a sua história. E as pessoas de fora olhavam para essa realidade e falavam: gente, que coisa diferente, eu queria ser esse negócio aí, eu queria fazer parte dessa realidade. Nosso testemunho deveria impactar a cidade em que nós estamos. Nosso testemunho deveria fazer isso, porque nós somos um só povo, caminhando no Evangelho de Jesus, compartilhando o Evangelho de Jesus, dia a dia. E isso nos faz perceber a vida, passar pelas dificuldades da vida, de uma forma diferente que talvez outros estejam passando. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que ia sendo salvos. E aí eu coloquei essas 6 características aí: comunhão, sinceridade, alegria, simpatia, singeleza, repetiu aqui, e adoração. Esse é o definidor do que é ser povo de Deus, agora que esse povo é movido pelo poder do Espírito Santo. Veja bem, meu irmão, eu quero que você entenda isso. Isso aqui não acontece porque nós queremos. Isso aqui não acontece porque nós temos essa capacidade. Não é isso. Isso aqui acontece porque o Espírito Santo do Senhor está sobre a igreja do Senhor, empoderando a igreja do Senhor, unindo a igreja do Senhor. E por isso nós somos capazes de viver essa comunhão do Senhor. Amém? Alguns pontos sobre o que fazer. Primeiro, Jesus ressuscitou, e essa verdade é o que nos traz esperança sem fim. Sem a ressurreição de Jesus, não há esperança. Acabou, não tem evangelho, não tem mais nada. Porque só há evangelho uma vez que Jesus venceu a morte. Morte que foi a consequência do pecado. Pecado que Adão praticou lá atrás. Então o que Jesus fez é consertar onde Adão errou. Sem a ressurreição de Cristo, se você não crê na ressurreição de Cristo, você não crê no verdadeiro Evangelho. O Evangelho só faz sentido uma vez que Cristo ressuscitou. Segundo, quando o Evangelho nos impacta, ele nos transforma. Por isso, nos arrependemos, mudamos a direção de nossas vidas. Se nós somos verdadeiramente impactados pelo Evangelho de Jesus, e isso traz uma transformação real na nossa história. Isso faz com que nós andemos por outros caminhos. Isso faz com que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Isso faz com que nós tenhamos outra direção na nossa história. Porque o Espírito do Senhor nos transformou. Terceiro, compartilhar o Evangelho é feito no coletivo e não no individual. É experimentado na igreja e não fora dela. Esse compartilhar aqui eu não estou dizendo de pregar. Eu estou dizendo de viver, de experimentar. Você vive, experimenta o Evangelho à medida que você compartilha esse Evangelho no meio do povo de Deus, porque você faz parte do povo de Deus. Não tem como você compartilhar esse Evangelho fora da realidade da igreja, porque nós somos um povo. E só existe compartilhar o Evangelho, experimentar o Evangelho, repartir o Evangelho dentro de um contexto de coletividade.
e não de individual. 4. O impacto do Espírito Santo em minha vida me faz rever as minhas prioridades, relacionamentos, alegrias e sonhos. Porque se eu mudei a direção, uma vez que eu arrependi dos meus pecados, você acha que isso vai mudar algumas coisas que eu estou fazendo? Sonhando, pensando, projetando? Eu não tenho dúvida disso. Não estou dizendo que você vai abandonar a sua vida, colocar uma sandalinha de Jesus e sair andando pela rua. Não é isso. Mas certamente, algumas decisões, alguns passos. Quer ver um exemplo simples? Eu estava com um casal semana passada, lá de Séries, e casal muito afastado um do outro, muito longe um do outro, e eles estavam vivendo basicamente em função das filhas. E pregando na igreja, a gente falou sobre esse assunto semana passada, e essa semana eu me encontrei com eles. E aí eu falei para eles assim, olha, eu queria trazer uma palavra para vocês, e me perdoe se eu estou sendo ousado demais, ou se eu estou interferindo, ou entrando demais na vida particular de vocês. Mas vocês acham que não está na hora de vocês viverem o evangelho de verdade no casamento de vocês, não? Aí o cara olhou assim para mim, que isso, pastor? Eu falei, não, estou falando sério. Vocês é cheio de picuinha, vocês estão sempre emburrados um com o outro. Você só reclama dela, ela só reclama de você. Vocês não veem nada de bom no outro, é só bagaceiro, é só desgraceiro, é só trem ruim. Porque vocês têm que entender que o evangelho que une vocês, que é o Espírito Santo que quebranta o coração de vocês. Então o que vocês acham de a partir de agora realmente viver esse negócio chamado evangelho? Arrepender dos seus pecados, das coisas ruins que você já falou para sua esposa. E falei para a esposa, das coisas ruins que você já falou dele. Aí esse cara assim, sem graça e tal. Eu falei assim, gente, isso aqui não é bronca não. Não é, eu não estou dando uma bronca em vocês, eu estou chamando a atenção de vocês para o evangelho de Jesus. Porque se o evangelho de Jesus não une no casamento de vocês, você acha que esse evangelho vai ser manifestado à filha de vocês? Você acha que esse evangelho vai ser manifestado no trabalho de vocês? Se no nosso dia a dia, com a pessoa com que nós dormimos, não há um compartilhar, se a gente não ora um pelo outro, se a gente não senta à mesa junto, se a gente não compartilha o coração junto, você acha mesmo que nós vamos fazer isso dentro do ambiente de igreja? Não vamos. Nós não vamos. Então esse evangelho precisa fazer sentido dentro da minha casa, para ele ser real, para ele ser verdadeiro. Eu preciso começar a olhar para dentro do meu coração e falar assim, gente, onde é que eu estou errando? Não é que eu estou errando com ela ou com ele, onde é que eu estou errando com Jesus? Como que eu estou desonrando o meu mestre, o meu salvador, aquele que ressignificou a minha história? A parte boa é que esse casal, no outro dia eles tomaram a decisão de fazer uma viagem juntos e estava só love lá. Tomara que dure. Não existe, quinto lugar, não existe comunhão sem evangelho, e não existe evangelho sem comunhão sincera e alegre. Sem o evangelho não tem comunhão, tem relações de interesse. Eu me relaciono com aquela pessoa porque eu tenho interesse sobre ela. Seja um interesse profissional, seja um interesse, seja de conhecimento, seja lá qual for o interesse. A diferença do evangelho é que ela me permite relacionar com outra pessoa sem esse interesse. Só estamos juntos, só isso. Está tudo certo. Está tudo ok. Sexto, o impacto do Espírito Santo em minha vida me faz perceber que não vivo só para mim, mas vivo para a glória de Deus. Sabe, nós somos um só povo, com uma só missão. E quando nós somos um só povo, com uma só missão, então nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Agora, quando nós não somos um só povo, e quando nós não temos a mesma missão, então nós não estamos vivendo a verdadeira evangelho. Nós estamos vivendo a religiosidade, nós estamos vivendo a estrutura da igreja, nós estamos vivendo um pensamento sobre salvação, mas o evangelho de verdade, não, esse nós não estamos vivendo. Porque o evangelho de verdade pressupõe comunhão.
Comunhão. Ele não pressupõe isolamento. Ele pressupõe comunhão, ele pressupõe entrega de coração. E às vezes você pode dizer assim, pastor, mas dá trabalho demais, dá não? Tem gente que é doida, tem gente que é chata, tem gente que é isso, tem gente que é aquilo. Gente, eu convivo com pessoas, e se tem uma coisa que eu sempre experimento, é a surpresa que eu tenho em relação às pessoas. Eu já fui me relacionar com uma pessoa pensando assim, meu Deus, eu só vou porque eu sou pastor mesmo. E que encontro agradável, que amizade que se desenvolveu, que coisa linda que se criou. Porque quando a gente compartilha o nosso coração, as nossas dores, quando a gente se torna vulnerável para o outro, então a gente descobre que o mesmo evangelho que eu preciso é que o outro precisa também. E isso nos une. Eu descubro que o meu irmão é fraco e eu também sou fraco, e está tudo certo, porque isso nos une. Porque isso nos une. Eu quero terminar com essa frase. O Espírito Santo impacta, transforma e renova a nossa história de vida. Por causa dele, não somos mais os mesmos, mas fomos transformados para dar glória a ele. E esse é o segredo de viver com Jesus. A quem você glorifica com as suas ações, pensamentos, relacionamentos. Quem você glorifica? Quem você glorifica? A quem você glorifica? Sabe, tem gente pensando que, dependendo do que acontecer semana que vem, vai começar o apocalipse. E eu não sei, pode até ser que comece mesmo, não sei. Agora, se começar, pensa comigo, se começar, é uma notícia nova para nós? Não! Não é nova para a gente. Porque o apocalipse vai acontecer. Eu pessoalmente acho que não vai ser agora tão cedo. Mas, se começar, está tudo certo. Porque o que define quem eu sou não é as circunstâncias. Não é o presidente atual ou o próximo. O que define quem eu sou é o Evangelho de Jesus. E o que ele fez por mim. E estas circunstâncias que nós estamos passando, elas não definem quem eu sou. Porque o Evangelho de Jesus define quem eu sou. Eu tenho comunhão com meu irmão. Seja ele, votando nele quem quer que seja. Pensando nele o que quer que seja. Porque nós estamos caminhando do temor de Deus. No temor de Deus. No temor de Deus. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos ter um tempo de oração. Eu queria que você percebesse que o que nós estamos vendo aqui é o impacto imediato da descida do Espírito Santo sobre a igreja. O impacto imediato da descida do Espírito Santo sobre a igreja é que essa igreja manifestou plena comunhão, alegria, sinceridade, compartilhava o pão, compartilhava a vida, compartilhava a oração, ajudavam os necessitados. Eles olhavam um para o outro como a gente se chama. A gente não se chama de irmão. Eles de fato se viam assim, como irmãos em Cristo. Como irmãos em Cristo. E eu queria desafiar seu coração nesse tempo, e a gente vai cantar essa música, para você fazer essa autoavaliação no seu coração. O quanto você de fato está olhando para o outro como alguém que é o seu irmão em Cristo. Como alguém que você compartilha a sua história. Como alguém que você compartilha a oração. Como alguém que você tem real interesse de colaborar. Vamos ter esse tempo de oração? Vamos lá? Eu queria interferir no protocolo, reverendo, e fazer um convite. Eu sei que tem muita gente que vem à igreja querendo receber uma palavra, porque está atravessando um momento difícil, alguns com problemas de saúde. E essa seria uma boa hora da gente orar uns pelos outros. Se você tem algum motivo, alguma tristeza, alguma coisa que está te incomodando, eu queria que você se levantasse em fé, que nós vamos orar por você, vamos orar pela vida do pastor, e viesse aqui à frente agora. Será que você tem coragem para isso? E nós vamos orar nesse momento, intercedendo por você, pedindo a Deus que derrame graça sobre sua vida,
Nós somos irmãos. Nós somos irmãos e o que nos une é Jesus Cristo. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 em diante, fala assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus vos revestistes. Dessarte. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uma coisa que o apóstolo está falando aqui aos Gálatas é que nós somos um em Cristo Jesus. Nós não somos um nas nossas convicções políticas, nós não somos um porque somos da mesma classe social, nós não somos um porque temos o mesmo nível de escolaridade, nós não somos um porque somos empresários ou somos de uma classe X e Y. Essas coisas não nos unem nesse lugar. Nós somos um por causa de Cristo Jesus. E quando nós buscamos a Cristo, é ali que nós nos encontramos. E nós estamos aqui hoje, a Igreja do Senhor, buscando a Jesus. E não existe uma forma mais efetiva e eficaz de sermos um do que em Cristo Jesus. Eu sei que existem diferenças, nós podemos ver, nós somos mosaico. Cada um com a sua idade, com a sua capacidade, com a sua formação, com a sua disposição, trazendo seus talentos, seu tempo, seu tesouro, para formar uma nova igreja. Mas em Cristo Jesus nós somos um, nós somos o corpo e Ele é o cabeça. Então, eu queria pedir ao pastor Jacó que fizesse essa oração agora, para abençoar, Deus abençoar a nossa igreja, Deus abençoar-nos nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. E logo em seguida nós vamos cantar uma música. Coloque a sua mão no ombro de quem está perto de você. Vamos abençoar uns aos outros. Senhor nosso Deus, Tu conheces, ó Deus, a nossa estrutura toda, muito mais que nós mesmos. Amém. Por isso, Pai, eu quero te pedir nesta hora, que o Senhor atenda o clamor que cada coração está levantando agora ao Senhor. Que esses problemas que nós enfrentamos e que agora estamos colocando diante do Senhor, possam ser resolvidos pela graça, pela misericórdia do Senhor e também pelo Teu poder. Abençoe-nos, Pai, abençoe a Tua igreja, as nossas famílias, em todo momento, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus.
de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só do coração e alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Pai, obrigado por essa manhã tão linda, Deus, onde nós podemos ouvir a Tua voz, onde nós podemos, ó Pai, perceber que o Espírito do Senhor está sobre nós, que o Espírito do Senhor está sobre a igreja do Senhor, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de sermos um só povo, de experimentarmos da comunhão do Senhor, ó Pai. Obrigado porque a caminhada não é solitária, nós nos apoiamos, nós compartilhamos a nossa história, Pai. Por isso, Deus, de forma especial, nós queremos mais uma vez colocar aqueles que sofrem diante de Ti, ó Pai, aqueles que têm passado por demandas as mais variadas, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, dispensa da Tua graça, manifesta o Teu poder, nos usa como Teu instrumento para abençoar esse nosso irmão que sofre nessa hora, Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de adorá-lo, e que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós temos alguns poucos avisos. O primeiro deles é o seguinte: no próximo dia 30, próximo domingo pela manhã, nós vamos estar fazendo aqui uma recepção de membros. Deixa eu explicar como que funciona isso. A igreja vai ser organizada como igreja, no sentido institucional, no próximo dia 6. Os irmãos que já são membros da Igreja Presbiteriana de Anápolis e vão ser recebidos aqui como membros, esse está tudo certo, tudo ok. Você só precisa manifestar o seu desejo, preencher aquela fichinha e tal, para a gente ter os seus dados. Mas há muitos irmãos que vieram de outras comunidades de fé, que vieram de outras cidades, e esses irmãos precisam ser recebidos como membros antes de que a cerimônia de organização aconteça, para que eles sejam membros fundadores na organização, no dia 6. Não é que se você não for recebido semana que vem, acabou, já era, nunca mais, não é isso. Você vai poder ser recebido depois, com certeza, sem problema nenhum. Mas se é o seu desejo estar aqui dia 6, como membro fundador desta igreja, então é necessário que você participe desse momento no próximo dia 30. Então o culto é às 10 horas e às 9 horas vai ter um encontro aqui do Conselho da Igreja Presbiteriana de Anápolis com esses irmãos para serem recebidos. Isso faz parte da formalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? É sempre o conselho que faz uma recepção anterior à recepção pública, ok? Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Tem mais alguma coisa que eu tinha que falar, que eu esqueci? A ficha. Irmãos, a ficha aí está rodando nos grupos de WhatsApp.
Então, por favor, preencha ela. Eu sei que são muitos dados, mas é porque é o seguinte, deixa eu explicar para você por que tem todos aqueles dados. Aquilo é um documento oficial, porque aquilo vai ser registrado num hall de membros, isso é registrado num cartório de registro, porque a igreja agora vai ter CNPJ, vai ter toda essa parte burocrática, jurídica necessária. Então, por isso, aqueles dados são todos necessários, tá bom? Então, são os dados seu, adulto, e dos seus filhos também. São fichas separadas, tá? Eu sei que é um pouquinho chatinho, porque é muita coisa, tá? Mas preencha. Pastor, eu não lembro o nome do pastor que me recebeu, tem 40 anos, eu esqueci. Como é que eu faço? Coloca mais ou menos a data. Você precisa, pelo menos, dar um rumo para a gente, a igreja, coisa nesse sentido assim, tá bom? Ah, eu não sei o mês e o dia certinho, não tem problema, mas coloca mais ou menos o rumo que você foi recebido, tá joia? Beleza? Tranquilo? O Murilo vai acabar de dar os recados aqui. Pessoal, só ainda na questão da ficha, se alguém tiver alguma dificuldade para preencher, nós vamos estar aqui no final do culto para ajudar os irmãos. Aviso rapidinho, eu queria chamar a Deisdel. Nós tivemos na última semana o encerramento do nosso estudo no livro do Timothy Keller, O Deus Pródigo, e participamos de momentos maravilhosos ali estudando esse livro, esse assunto. Essa semana agora nós não teremos estudo. Tem alguém aqui do grupo do Fred? Você sabe me falar se vocês vão ter estudo essa semana? Só na próxima, então tá. Vocês terminaram também? Ah, tá. Então, o grupo do Fred vai acabar o estudo do livro sem ser essa semana agora. Essa semana não tem estudo também no grupo do Fred. Então, nós não teremos estudos essa semana em nenhum dos grupos. Na próxima semana, o grupo do Fred irá terminar o estudo do livro Deus Pródigo. E o meu grupo e o do Fábio, nós vamos começar a estudar o Sermão do Monte, que é um estudo maravilhoso. Quem aqui já estudou o Sermão do Monte? Em algum grupo? É um momento, gente, especial. Nós vamos falar lá sobre as bem-aventuranças, sobre sal e luz, o ensino a respeito da ira, do adultério, do divórcio, da vingança, amor aos inimigos, a respeito das esmolas, a respeito de oração, jejum, os tesouros do céu, o hábito de julgar, falsos profetas, quem entra no reino dos céus e etc. Nós vamos passar aí mais ou menos de 6 meses a 1 ano estudando o Sermão do Monte. E tenho certeza que também será uma experiência maravilhosa, uma oportunidade de você conhecer melhor os irmãos da igreja. E já falando em oportunidade de conhecer os irmãos melhores, nós vamos ter agora, antes do feriado, do dia 15, o primeiro acampamento da Mosaico. Eu queria passar a palavra para a Dedel para ela explicar isso aí direitinho. Gente, eu acho que foi tão apropriada a palavra do pastor Vinícius, que é, inclusive, quem vai estar falando no acampamento, mas a gente vai ter essa oportunidade de ter comunhão no Evangelho de Cristo, né, uns com os outros, e eu queria desafiar vocês a irem. O que o pastor falou, a gente tem gratas surpresas, porque a gente vai conhecer uns aos outros melhor, a gente vai descobrindo pessoas que têm tanto a ver com a gente num lugar muito bonito, onde a gente vai estar ouvindo o Evangelho de Cristo, e a gente vai estar vendo uma natureza muito bonita. As vagas estão praticamente preenchidas. Tem pouquíssimas vagas, pouquíssimas mesmo, mas quem quiser ir, ainda dá para colocar mais alguns, uns 2 ou 3 no máximo. Então, vocês falem comigo agora no final do culto, mas eu queria muito que vocês fossem. Eu acho que vai ser realmente um tempo de partir o pão, um tempo de conversar, um tempo de nos conhecer, e eu queria desafiar a igreja aí, tá bom? Aí vocês podem falar comigo no final do culto e a gente acerta. Eu esqueci, todas as terças tem acontecido aqui na igreja também a reunião dos adolescentes e dos jovens. Incentive aí quem você conhece, seus filhos, a estarem nesse dia também, tá? Tem mais alguma coisa, pastor? Acho que não, né? Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe aí o domingo, que Deus nos dê aí uma semana abençoada. Fiquem com Deus.